estamos aqui no Sebrae. Você sabe o que significa essa sigla? Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E é justamente o que se faz aqui, apoiar as micro e pequenas empresas desde o nascimento. Eu vou conversar agora com o superintendente e diretor do Sebrae no Paraná, o Alan Marcelo, de Campos Costa, sobre o segredo do sucesso das empresas. Alan, o que é espírito empreendedor? O que se espera de uma pessoa com espírito empreendedor? Bom, na verdade existe uma série de características que definem esse famoso espírito empreendedor, né? E elas inevitavelmente passam pela capacidade de correr riscos calculados, pela capacidade de enxergar o seu negócio como uma empresa de fato, como uma empresa que tem que ter receita, que tem que dar lucro, que tem que ter resultado e como uma empresa que precisa ser planejada. E ao planejar, a gente vai olhar para o mercado, a gente vai olhar para o público consumidor daquilo que a empresa vai vender. Então, na verdade, é uma série de características que definem uma probabilidade maior de um indivíduo, de um ser humano, empreender com sucesso e se tornar um empresário. E as dúvidas, elas são inúmeras. Elas começam em descobrir o que eu vou fazer, daí eles descobrem o que vai fazer. Daí como eu vou fazer, descobre como vai e abre sua empresa. Daí eu tenho que atrair clientes. Essa é uma parte bem complicada também, né? Como que se caminha de forma saudável, sem sofrer e em busca de realmente alcançar o sucesso e não deixar essa empresa morrer? Fazendo o que você falou, né? Se todos os empresários e candidatos a empresários e empreendedores fizessem isso, seguramente a probabilidade de sucesso seria muito maior, porque você, em linhas gerais, já deu mais ou menos o caminho. Então, quando o empreendedor pensa em montar um negócio, a primeira coisa que ele tem que fazer é sentar e colocar no papel a sua ideia, né? Olhando para essas coisas como o mercado, quem que vai comprar o meu produto, pensar em coisas como, por exemplo, que impostos incidem sobre o meu produto? Será que eu posso exercer a minha atividade no local onde eu pretendo montar a minha empresa? Será que eu tenho que verificar alguma coisa com prefeitura, vigilância sanitária, corpo de bombeiros? E o melhor instrumento para isso, e o Sebrae ajuda o empresário a fazer isso, é construir um plano de negócios, ou seja, colocar no papel a essência da ideia e esses passos de olhar para o cliente, de pesquisar o mercado, porque isso vai permitir ao empresário errar no papel, o que é muito mais barato do que errar na prática. Errar na prática acaba significando, inevitavelmente, fechar a empresa. Sonho todo mundo tem, agora perfil empreendedor, é para todos? Infelizmente não. A gente costuma dizer que todo mundo acaba tendo potencial para desenvolver as características empreendedoras, mas isso pode levar algum tempo. Para algumas pessoas, o melhor caminho, muitas vezes, é mesmo ser um empregado de uma empresa, porque isso dá à pessoa uma estabilidade que normalmente ela não tem como empreendedor. Como eu sei qual é o meu caminho, empreendedora ou funcionária? Existem testes, né, de perfil psicológico, de perfil empreendedor que ajudam a fazer isso. Nós aqui no Sebrae também podemos ajudar nisso, né? E existem cursos e programas voltados ao desenvolvimento dessas capacidades empreendedoras, como, por exemplo, um programa Empretec, que é um programa da ONU realizado no mundo todo, aqui no Brasil é o Sebrae que implementa, que vai, de certa forma, colocar o futuro empreendedor em contato com a realidade do empreendedor, do empresário do dia a dia, ao longo de uma semana, um treinamento muito intensivo. Por que às vezes um negócio dá super certo e outros acabam fracassando tão rápido? A nossa experiência mostra que o segredo do sucesso é, de fato, o processo de planejamento. E força de vontade, conta quanto? Conta muito, né? Porque a vida do empreendedor é uma vida dura, né? Empreender no Brasil ainda é algo muito difícil. E as pessoas, olha, você falou, a vida é dura, mas muita gente tem ideia de que, eu tô cansado de trabalhar para a empresa, eu vou trabalhar menos, eu vou cuidar da minha empresa, ter uma vida melhor. Não necessariamente isso está aliado já no começo, principalmente, né? Na maioria das vezes não, principalmente no começo. Vai trabalhar mais, vai ter que se dedicar mais. Ele vai começar trabalhando mais e provavelmente ganhando menos no começo. Muitas vezes é o que pode acabar acontecendo. Tem-se a sensação de estar trabalhando para si mesmo, para o crescimento do seu negócio, para o crescimento do seu processo de geração de riqueza, envolvendo família, muitas vezes. Então, apesar de se trabalhar mais, a sensação de satisfação sempre é muito maior. E uma última pergunta antes de você ir embora. Aquele comerciante que está lá no bairro com a sua lojinha pequena, vendendo o seu produtinho, ainda às vezes anota no caderninho fiado. Qual que é a dica para ele crescer? A dica para ele... Porque sobrevivendo ele tá. Ele está sobrevivendo, mas ele precisa crescer, você tem toda a razão. A dica para ele é o seguinte: haja localmente, cuide dos seus clientes, dos clientes da caderneta, incentive essas pessoas a continuarem se relacionando com você. Mas pense globalmente, pense com cabeça de empresário, pense grande, porque essa empresinha pequenininha, esse comérciozinho pequenininho, daqui a pouco pode se transformar num segundo comérciozinho e pode ir se expandindo e dessa forma fazendo o sonho crescer e dar frutos. E daí cresce como? Daí cresce planejando.
cresce estruturando a ideia, fazendo com que esse crescimento ocorra de forma planejada e ordenada para poder ter sucesso. Tá certo. Muito obrigada, um ótimo sábado. Eu que agradeço. E depois do intervalo a gente continua a nossa conversa sobre empreendedorismo. Nós vamos até um curso para saber o que você precisa fazer para o seu negócio dar certo. Até já!